As principais etapas do MASP estão colocadas aqui nesse slide, vocês estão visualizando, são 8 etapas sequenciais, das quais a grande maioria se refere a planejamento, né? Então, dando uma passada rápida por cada uma, nós temos a descrição do processo, o entendimento de como o processo deve ser executado, afinal, não dá para propor mudança em algo que você não conheça. O grande objetivo aí é entender como o processo funciona. Segunda etapa seria identificar e selecionar um problema a ser trabalhado, supondo que a gente não saiba que problema precisa ser o nosso foco. A sugestão é levantar, listar todos os problemas, etapa 2.1. Então, todos os problemas seriam listados por meio de um brainstorming, para que em seguida sejam priorizados. Ou seja, desses problemas listados, quais são os que mais impactam, quais são os que mais afetam os resultados, o desempenho da empresa. E esse problema prioritário, que deve ter toda a nossa atenção, vai ser analisado em mais detalhes, vai ser aprofundado nessa etapa 2.3, que é um momento em que a gente vai buscar mais informações, mais entendimento sobre o problema, as variáveis que interferem, as variáveis impactadas, o contexto de forma mais ampla, com o intuito de possibilitar a execução dessa etapa 3, que é a busca das causas. Como nós discutimos, o MASP é focado em propor soluções que trabalhem, que controlem as causas fundamentais de um problema. Então, nós precisamos listá-las, identificar que causas são as causas mais impactantes. Em cima dessas causas, seriam elaboradas alternativas de solução, dentro daquela lógica que quanto mais alternativas viáveis, factíveis, nós pudermos idealizar melhor, porque aumenta a chance de que nesse conjunto mais amplo nós tenhamos conseguido listar aquela que resolve o problema da melhor maneira possível. Vamos avaliar as alternativas sugeridas e escolher uma, aquela que potencialmente geraria os melhores resultados, para a partir daí transformá-lo em um plano de ação que será implementado, os resultados avaliados e, se deu tudo certo, a padronização seria feita. Percebam que de todas essas etapas, da 1 até a etapa 6 se refere a planejamento. Aqui nós temos a execução, seria o do PDCA, checaríamos o resultado e a ação seria a padronização quando desse tudo certo. Então essa é a relação do MASP com o PDCA, mostrando a importância de nós termos informações de qualidade, informações suficientes para elaborar um plano de ação que possa nos dar uma indicação clara do que deve ser feito. Um outro ponto importante é que as etapas escritas aqui estão colocadas de forma bem completa. Não necessariamente em uma aplicação real, nós teríamos que trabalhar todas essas etapas. Cabe ao analista que estiver conduzindo esse trabalho entender o contexto, entender o problema, entender as necessidades e, a partir daí, especificando quais dessas etapas, quais dessas fases e quais ferramentas dentro delas deveriam ser utilizadas. Então, nosso intuito a partir de agora é pegar essas várias etapas ou fases e entendendo, descrevendo cada uma, juntamente com as ferramentas da qualidade que podem ser utilizadas no contexto de cada uma dessas etapas, para viabilizar a geração das informações necessárias para a solução do problema e para o alcance do objetivo estabelecido. Vamos começar então pela primeira, que é a descrição do processo. Bom, como falado, a descrição do processo tem por finalidade principal proporcionar à equipe que está analisando o problema e tentando chegar a uma solução um entendimento mais claro de como o processo funciona. Não só de como o processo funciona, mas também de todas as variáveis internas e externas que podem de alguma maneira impactar ou ser impactadas por ele. Então, para que a gente possa ter esse entendimento e caracterizar de forma completa esse processo, algumas perguntas precisariam ser respondidas. O resultado que o processo gera, nós precisamos saber o que se espera que o processo gere após o seu funcionamento, na forma de um produto, de um serviço, de uma informação. E quem vai receber esse resultado? Quem é o cliente? Que pode ser um cliente interno ou pode ser um cliente externo. Sabendo o resultado e o cliente,
nós precisamos identificar tudo aquilo que deve ser feito para a geração desse resultado, ou seja, as atividades que devem ser executadas ao longo do processo. Para que essas atividades sejam executadas, são necessários recursos, são as entradas, e aí entendam tudo que é necessário para que esse processo funcione. Podem ser pessoas com determinada qualificação, informações, materiais, equipamentos, sistemas. E quem vai fornecer? Quem vai disponibilizar para o nosso processo tais recursos, tais entradas? Da mesma forma, esses fornecedores podem ser internos ou externos. Então, se a gente conseguir responder de forma adequada essas 5 perguntas, a gente já vai conseguir ter um entendimento um pouco mais claro acerca do funcionamento do processo. Tem uma ferramenta que nós vamos ver agora, nessa etapa da descrição do processo, que vai nos ajudar, vai focar especificamente nisso. Vai focar na descrição e na organização das respostas feitas a essas perguntas. Essa ferramenta é chamada de CIPOC, é o que a gente vai ver nesse momento. Uma outra ferramenta que também é costumeiramente trabalhada nessa etapa da descrição do processo, só que agora mais focada no resultado que ele gera, é o histograma. Tá? A gente vai ver em seguida, posteriormente ao CIPOC. Bom, então, o CIPOC nada mais é do que um diagrama visual. Tá? Ele é uma ferramenta essencialmente visual, formada pelas iniciais de 5 palavras em inglês, como vocês estão vendo aqui. Então, a primeira delas seria os fornecedores, suppliers, os inputs, as entradas, o processo, process, o resultado que ele gera, output, e o customer, ou cliente do processo. Vejam que nada mais são do que as 5 perguntas que estavam colocadas no slide anterior. Dando uma passada rápida, então, pela ferramenta e por cada um desses elementos que a caracteriza, se eu quero definir como um processo deve funcionar, o ideal é que eu comece de trás para frente. O ideal é que a gente comece identificando para quem esse processo vai funcionar. Todo processo existe para gerar um resultado específico para atender uma necessidade. Senão não tem sentido o processo existir. É só recurso que não tem retorno. E para que esse processo possa funcionar gerando esse resultado, eu tenho que saber quem vai recebê-lo. Quem é o cliente? Pode ser um cliente interno, pode ser um cliente externo. Podem ser vários clientes. Pode ser um cliente interno e pode ser um cliente externo. Mas eu preciso especificar claramente quem vai receber algum ou alguns dos resultados gerados por esse processo e que resultados são esses. Tá? É muito importante que haja essa associação. O resultado 1 vai para o cliente 1, o resultado 2 vai para o cliente 2 e assim por diante. É muito importante essa relação estar claramente estabelecida. Um outro aspecto fundamental é que, uma vez definidos esses clientes e as suas necessidades, nós podemos gerar uma lista de requisitos. São os requisitos de saída. O que é isso? Todas as características que esse resultado deve ter, que devem ser observados, devem ser obedecidos, para garantir o atendimento às necessidades do cliente 1 ao receber o resultado 1, do cliente 2 ao receber o resultado 2 e assim por diante. Então, cabe à empresa, com seu setor de qualidade, né, ou a pessoa responsável por gerar esse relacionamento com o cliente, no caso de um processo que vai atender o cliente interno, assegurar que todos esses requisitos sejam atendidos. Cabe a quem está entregando esse processo fazer uma avaliação no final. Primeiro, os requisitos que foram definidos estão contemplados aqui nessa saída? Segundo, há necessidade de alteração desses requisitos em função de novas necessidades do cliente que eventualmente tenham surgido? Então, percebam que essa interação cliente-processo, tá, responsável pela entrega, é fundamental para assegurar que o processo sempre gere resultados apropriados a esse cliente. Sabendo que resultados devem ser entregues, nós podemos então especificar todas as etapas que o processo deve ter, então etapa 1, etapa 2, etapa 3, etc.
Pode ser um diagrama como esse, um diagrama de bloco simples, não precisa ser nada sofisticado, um BPM, com todo aquele detalhamento que a gente está acostumado a ver. Não precisa, nesse momento, ter esse nível de detalhe. O que nós queremos aqui, basicamente, é um entendimento macro de como o processo funciona. Tá? Então, é suficiente que nós saibamos quais são as etapas principais do processo, a sequência que elas são executadas e aonde o processo começa e aonde o processo termina. Essas duas barrinhas aqui definem exatamente a abrangência do processo, o limite de entrada e o limite de saída. Como nós já conversamos anteriormente, eu posso, como analista, estar tentando entender um pouco melhor uma situação e mudando essa abrangência. Eu posso trabalhar com um processo mais amplo, depois eu posso ir reduzindo a sua abrangência, chegando a elementos cada vez mais específicos, até entender de modo mais claro aquilo que deve ser modificado para impactar no resultado. Então, à medida que essa abrangência do processo é modificada, eu vou ter que caracterizar esse início e esse final de uma forma diferente. Em função desse processo, vamos estabelecer as entradas que devem ser fornecidas, tudo aquilo que é necessário para o processo funcionar e quem é o fornecedor de cada uma. Da mesma maneira que eu falei para vocês aqui no final, para cada entrada, tá? Entrada 1 deve estar associada a um fornecedor, a entrada 2 deve estar associada ao seu fornecedor e assim por diante. E também, da mesma maneira, cabe à empresa estabelecer quais são os seus requisitos de entrada. Requisitos de entrada esses que devem ser de pleno conhecimento por parte do fornecedor. Ó, eu vou comprar esse material aqui de você, mas eu preciso que a densidade seja essa, que a espessura seja essa, que a resistência à tração seja essa. Ele precisa saber que características nós estamos exigindo para que ele possa programar, dimensionar o seu processo e o seu controle de qualidade para garantir que nós recebamos sempre a entrada com as características adequadas, porque isso é fundamental para garantir que o processo funcione como esperado. Tá? Então, de modo geral, essa é a caracterização da ferramenta CIPOC. Aqui nós temos um exemplo bem simples, só para finalizar, que mostra como essa ferramenta poderia ser aplicada. Né? Nós temos aqui um processo de exame de sangue e nós estamos supondo que o principal cliente desse processo não é o paciente, é o médico. Por quê? Porque, vamos imaginar, é um exame um pouco mais delicado, sensível, e quem vai receber diretamente esse exame é o médico, não passa pelo paciente. Então, o resultado que ele gera é o resultado do exame, que vai ser passado para o médico, que é o cliente. Aqui nós temos a descrição das etapas principais, no formato de bloco, que o processo deve cumprir para garantir a geração desse resultado. Temos aqui as entradas, e observem que uma das entradas é o paciente. Sem o paciente, o sangue não tem como ser coletado, o exame não tem como ser feito. E a própria requisição, sendo que esses dois elementos são encaminhados pelo médico. Portanto, o médico, além de ser cliente, é também fornecedor. Isso é totalmente possível. Tá? O médico encaminha o paciente e manda a requisição. E nós temos todos os materiais, podendo ter pessoas aqui também, que são necessários para que o exame seja realizado e com seus fornecedores aqui listados do lado. Tá? Então, de modo bem simples, essa é a consideração do CIPOC. E percebam que nós convencionamos, nós definimos, nesse nosso exemplo, trabalhar o processo como um todo. Tá? Que começa desde o momento em que o paciente chega no nosso laboratório até o momento em que o relatório é elaborado e entregue ao médico. Poderia ter aqui também entrega, né? Já que esse relatório é passado ao médico. Mas eu poderia, em qualquer momento, mudar essa abrangência. Eu poderia, sei lá, eu vou analisar a etapa de preparação do paciente. Aqui eu posso estar tendo muito problema. Então eu poderia mudar a abrangência, passar a trabalhar somente essa etapa. E aí, lógico, a saída e o cliente é outro, vinculado à etapa seguinte, né? As entradas e os fornecedores também são outros. Então, essa mudança de abrangência pode ser feita sempre que nós precisarmos
para obter um determinado nível de aprofundamento.